Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então raciocine comigo. Veja bem, o sistema religioso como um todo, seja os evangélicos ou os católicos, eles estão sendo enganados, manipulados pelos líderes cristãos dessa geração, por esses falsos profetas que supostamente estão representando Deus nessa nossa geração atual. Por que eu digo isso? Porque eles estão contando a história da carochinha. Eles estão vivendo um conto de fadas. Na doutrina deles, se vive uma realidade como se fosse de um filme de Hollywood, aonde todos, no final, irão viver felizes para sempre. Por que eu digo isso? Simples, porque na teologia do sistema religioso, Deus é amigo do homem natural. Sim, pois Deus irá satisfazer todos os desejos do ser humano. Sim, o completando aqui neste lugar, satisfazendo o desejo do coração do homem natural. Sim, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Vocês não estão escutando mal, não. Segundo o sistema religioso, Deus é amigo da carne. Pois Deus deseja dar um carro, uma casa, realizar o teu sonho financeiro, te estabelecer bem com uma família, ter uma bela de uma esposa, de um esposo. Sim, tudo que é relacionado a este mundo, Deus é amigo. Mas isso é viver um legítimo conto de fada. Porque isso não é a realidade espiritual. Isso não confere com a descrição das Escrituras. Isso é o que o sistema religioso manipula e inverte os valores de Deus. Por isso, eu peço que você me acompanhe na leitura das Escrituras para que você possa chegar a uma conclusão por você mesmo. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimiga de Deus. Veja que a carne é inimiga de Deus. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Dessa forma, podemos ver que a carne ela tem inimizade com o espírito. Sendo assim, como que o espírito de Deus estaria a fim de realizar os desejos do teu coração aqui neste lugar? Como que o próprio Deus estaria a fim de realizar os vossos sonhos, conforme os vossos líderes têm ensinado dentro das suas igrejas? Que Deus irá realizar os teus sonhos, porque você se batizou, porque você é dizimista, porque você é um ofertante fiel. Isso, segundo o sistema religioso, atrai as bênçãos de Deus para a sua vida, as bênçãos deste lugar. Por isso, analise comigo e reflita como é contraditório esse assunto apresentado pelo sistema religioso. Veja o que consta no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10, aonde o próprio Jesus fala a respeito da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por acaso, se a vontade de Deus é realizada aqui na terra, ela também da mesma forma será realizada no céu, porque diz aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se fosse da vontade de Deus realizar os teus sonhos, os sonhos do homem natural, os sonhos da tua carne aqui neste lugar, Deus também estaria realizando os sonhos da carne lá no reino dos céus. Mas veja, vamos contrariar essa lógica em dois sentidos. Em primeiro lugar, que carne e sangue não entra no céu. Sendo assim, como que Deus estaria realizando os desejos da carne lá no céu se lá não vai ter carne e sangue? E em segundo lugar, se a carne é inimiga de Deus, como Deus poderia estar realizando a vontade da carne aqui? Sendo assim, podemos averiguar que nem lá no céu, nem aqui será feita a vontade do homem natural. Sendo assim, tanto os desejos do teu coração quanto os teus sonhos relacionados a adquirir bens materiais neste lugar, nada tem a ver com a vontade de Deus. Veja o que consta no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque isso, Deus falando. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui o sistema religioso vive o conto de fadas estabelecido pelos filmes de Hollywood,
aonde que Deus irá dar um fim que os seres humanos esperam. Porque, como diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí o sistema religioso diz, veja, você vai envelhecer fartos de dias aqui sobre essa face da terra, irá sobrepujar os vossos antecessores, você será muito bem sucedido financeiramente, terá filhos e filhas, casas, talvez empresas e muitos carros. Você vai ter um fim que você sempre espera. Essa é a vontade de Deus. Não. O fim que Deus deseja para você é que você venha a nascer do Espírito e venha a ser salvo mediante a fé em Cristo, se despojando das naturezas do velho homem e vindo a nascer do Espírito. Esse é o fim que Deus deseja para você, a fim de que você seja salvo, porque este corpo já foi predestinado à destruição. Se Deus de fato tivesse o interesse de dar o fim que você espera, usando a sua lógica racional aqui da carne, então todos os profetas haveriam de ter tido um fim bom, todos os discípulos do Mestre, dos apóstolos, também teriam tido um fim bom aqui nessa terra, mas não. Todos foram massacrados, torturados e mortos. Eles não tiveram nada de bom aqui nessa terra. O próprio Filho de Deus sofreu. O apóstolo Paulo disse que era para ser imitador de Cristo. Sendo assim, podemos ver que nada tem a ver com este fim deste corpo. Nada tem a ver com você se realizar nesta vida. E sim, com você aborrecer essa natureza a fim de ser salvo o Espírito. Porque a carne já foi predestinada à destruição, porque ela é inimiga de Deus. Sendo assim, de forma alguma Deus está falando sobre o homem natural, e sim sobre o homem espiritual, que o homem espiritual terá o fim de paz. Veja o que consta no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui o sistema religioso, novamente, distorce a realidade espiritual. Porque eles dizem, se tu buscar a Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos sereis acrescentada. O problema é que as demais coisas não são as coisas deste mundo. Porque aquele que busca Deus em primeiro lugar, já se despojou do velho homem. Se de fato ele está buscando Deus em primeiro lugar, significa que ele já nasceu do Espírito. E se ele já nasceu do Espírito, é por certo que as bênçãos que Deus está dizendo que serão acrescentadas sobre ele têm a ver com os dons do Espírito, que são sabedoria, discernimento, entendimento, mansidão, domínio próprio. Veja que esses são os frutos do Espírito, que são frutificados no homem, que busca Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Nada tem a ver com realizar o homem aqui nessa terra, adquirindo um carro, uma casa, se estabelecendo financeiramente bem neste mundo. Porque o sistema religioso diz que se tu buscar a Deus em primeiro lugar, ofertando e dizimando, por certo que você será bem sucedido financeiramente neste lugar. Isso é um engano. Quem busca Deus em primeiro lugar já se despojou do velho homem. Desta forma, ele está buscando as coisas do alto. E do alto será revestido de poder. Essas coisas lhe serão acrescentadas. O poder do alto sobre a vida dele. Veja o que consta no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Veja que Deus lhe deseja dar o Espírito Santo aos que pedirem. Nada tem a ver com as coisas deste mundo. Deus não deseja dar as coisas deste mundo. Esse mundo jaz no maligno. A parte financeira, casas, carros, qualquer pessoa pode adquirir trabalhando com a carne. O homem carnal busca essas coisas aqui de baixo. O homem espiritual busca as coisas do céu. Se de fato você já nasceu do Espírito, você deve sair desse conto de fadas estabelecido pelo sistema religioso, aonde que o verdadeiro cristão é bem sucedido aqui neste lugar. Muito pelo contrário, todos os cristãos seguiram o exemplo de Cristo, se despojando das coisas do homem natural, se esquecendo das coisas que para trás ficam. Se você já nasceu do Espírito, essas coisas aqui deste mundo devem ficar para trás em último plano. E se você pode afirmar então, mas olha, eu ainda estou no mundo. Sim,
este corpo trabalha em prol da sua sobrevivência. O homem espiritual trabalha em prol do reino dos céus. Deixe que este corpo faça a sua parte neste lugar. Você, como cristão, faça a sua, buscando as coisas do alto, se revestindo do poder do reino dos céus. Esqueça essa história feliz, aonde a carne viverá feliz para sempre neste lugar. A carne foi predestinada à destruição, a carne é inimiga de Deus. Deus não enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós, como um todo, se esbanjemos, satisfazendo o desejo do coração, vivendo de uma forma contrária ao Espírito de Deus, como todos os mundanos. Se você de fato é um cristão, você deve aborrecer essa natureza, buscando o despertar de Cristo. Sendo assim, seus líderes religiosos não representam Deus nessa geração, porque eles são os falsos profetas que profetizam a favor da carne. Os verdadeiros profetas profetizam acerca de Cristo, a fim de que vós podeis se despojar do velho homem vindo a nascer do Espírito. Seria isso? Raciocine e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, não perca a oportunidade, se inscreva, porque possivelmente no próximo vídeo estarei falando a respeito da alma. Um abraço a todos e até lá.